Os 3 aspectos da cruz. Parte 13. No último vídeo foi reiterado que não devemos identificar a natureza pecaminosa com o corpo, mas reconhecê-la como a natureza humana em um relacionamento errado com o diabo, poluída como resultado dessa relação. Destacou-se a importância de romper esse relacionamento errado e restaurar um relacionamento correto com Cristo para que ocorra uma transformação da natureza humana, tornando-a pura. Neste vídeo é destacado que, mesmo após essa transformação da natureza humana, ainda haverá uma batalha espiritual contínua. A morte para o ego deve ser uma experiência tão real quanto a morte de Cristo no Calvário, exigindo uma entrega total a Deus. Vamos ao conteúdo. Não devemos identificar a natureza pecaminosa com o corpo, nem pensar que ela seja algo separado de nós. Devemos, sim, admitir que a nossa natureza pecaminosa é a nossa natureza humana em um relacionamento errado com o diabo, e, assim, poluída. Rompendo-se esta relação errada, e inteiramente restaurado o relacionamento certo com Cristo, temos a modificação, metamorfose, da natureza humana e ela se torna pura, por exemplo, a figura da lagarta que se transforma em borboleta. Esta mudança que precisa ter lugar em nós para que sejamos santificados, recebe, na Bíblia, diferentes nomes como, transformados, crucificados com Cristo, um morreu por todos, logo todos morreram, morrestes, libertados dos pecados, deixou o pecado, foi crucificado com ele o nosso velho homem, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, novidade de vida. Todos estes termos falam de um ato realizado e não de um processo. Agora, assim como o ramo, mesmo enxertado na videira, precisa dos constantes cuidados do viticultor, necessitamos ser guardados, cuidados e guiados pelo Espírito Santo. Precisamos negar qualquer desejo ou cobiça por aquilo que é estranho à videira em que fomos enxertados. Quanto à posição, é verdade que para cada cristão o velho homem não só está crucificado, mas também morto e sepultado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6 verso 6. Mas se quisermos tornar real esta bênção em nossa experiência, precisamos individualmente nos apropriar, pela fé e pela entrega total do ego à morte na cruz. Há, todavia, um evidente dualismo no homem. Não se trata da dualidade de duas naturezas dentro de uma mesma pessoa, e sim, da dualidade da carne e do espírito. O apóstolo Paulo afirma que aqueles que são de Cristo Jesus, já resolveram o assunto, destronando a carne como o princípio diretor de suas vidas, escolhendo andar no espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5 verso 24. A carne é, na verdade, a vida física, a natureza humana com seus apetites e sentimentos. Esta palavra é utilizada com sentido negativo, sentido mau, somente quando a carne usurpa o lugar do espírito e busca controlar a vida do cristão. Esta errônea posição de controle deve ter um fim, deve ceder ao espírito, e deve submeter-se à doce influência da videira e do viticultor. Isto implica em negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. O pecado não é algo material que possa ser extraído ou erradicado, porque é mais profundo que a questão física. O pecado afeta a alma e o corpo, mas não tem sua sede no corpo. O pecado consiste em um relacionamento errado, na perversão, na depravação da vontade livre, na mancha de egoísmo, e é melhor descrito pelo profeta Isaías como seguir o seu próprio caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53 verso 6.
Viver com uma mina de corrupção em nosso íntimo, como muitos pensam ser necessário, tendo contínua consciência de pecado é coisa incorreta. Por outro lado, Jesus disse que não veio destruir a alma dos homens, mas veio para salvá-las. Logo, quando o Espírito está no controle de nossas vidas, tanto a alma, mente, emoções e sentimentos, como o corpo estão em posição correta e adequada para servir ao Senhor e a viver de forma plena, santa, cumprindo o propósito pelo qual fomos criados e, consequentemente, vivendo de forma significada. Perfeição sem pecado. Diversas vezes no capítulo 6 de Romanos vemos ser repetida a verdade de que morremos com Cristo, de que estamos crucificados com Cristo, de que estamos sepultados com Ele. Portanto, devemos crer e obedecer seu mandamento, considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6 verso 11. Então acontecerá esta bem-aventurada mudança, e seremos transformados, trasladados, purificados e limpos. O reinado do pecado terá terminado, e a santidade terá começado. Assim, nada precisa ser extraído de nós, exceto o pecado, mas deve findar a nossa relação errada com o diabo, com o mundo e com o nosso ego, e deve começar um relacionamento correto com Deus e seu reino. Se nos submetermos à cruz, poderemos experimentar esta ação transformadora do Espírito Santo. Precisamos querer morrer para nós mesmos e para todos os nossos direitos. A nossa morte para o ego deve ser uma experiência tão real como a morte de Cristo no Calvário. Só Deus pode nos tornar santos no viver e nos aperfeiçoar no amor, mas é preciso que haja de nossa parte uma inteira e irrevogável entrega a Ele, em completa consagração. Do contrário, Ele não poderá fazer sua obra em nós. Isto porque a nossa vontade pode impedi-lo, se não estiver rendida para sempre e inteiramente a Ele. Se, no entanto, assim o fizermos, haverá a possibilidade de nunca mais pecarmos. Podemos esperar o céu? De modo algum. Pelo contrário, a tentação será ainda mais forte e a batalha então realmente começará. Haverá trabalho a fazer, uma batalha a ser travada, e o inimigo se oporá a cada passo nosso. E, na medida que assim caminhamos, precisaremos ainda mais viver consistentemente com a nossa experiência de uma vida de sinceridade e de quebrantamento. Precisaremos cada vez mais manifestar o espírito submisso de Cristo na cruz. A nossa vida deverá ser vivida em suma humildade e na absoluta dependência de Cristo e do seu bendito Espírito Santo. O nosso único desejo passará então a ser o de agradar a Cristo em todos os nossos pensamentos, sentimentos, ações e palavras. Alguns pensam erradamente que o admitir a experiência da salvação completa em Cristo levaria o homem a descuidar-se do pecado e a fazer escusas para o pecado. Nada mais longe da verdade do que tal pensamento. Aquela experiência torna a consciência de cada pessoa que, de fato, se entrega totalmente a Cristo, mais sensível e mais viva do que nunca. A menor mácula de mancha, que antes poderia passar em brancas nuvens, despercebida, agora pesa bastante, como o chumbo, e se torna intolerável, arrastando a pessoa a buscar de novo a Cristo, para obter purificação, ajustamento, instrução ou qualquer outra graça necessitada. Podemos estar cheios e transbordantes do Espírito, continuamente, na medida em que nos esvaziamos do pecado do egoísmo, do mundo, e nos purificamos pelo sangue de Cristo, tendo recebido o Espírito Santo primeiro como pessoa e depois como uma presença constante habitando em nós. Quão maravilhosa a obra do Senhor no Calvário e a tão grande salvação provida por Deus a nosso favor. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.